Boa noite. 5 de novembro de 2024. Nossa, o tempo está voando. Daqui a pouco já é outro ano. Num piscar de olhos estaremos em 2025. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Bem-vindo a... Hoje tem muitas comemorações. Gente, hoje é o dia da eleição dos Estados Unidos da América. O negócio vai pegar fogo. Ai, eu quero ver. Eu fico... É um assunto que interessa a todos também, né? Dia da eleição dos Estados Unidos da América. Bom, hoje temos 5 de novembro, se comemoram várias profissões, várias datas são comemorativas. Eu vou falar uma por uma e depois vou falar daqui para mim é mais importante no momento. Aí eu vou falar da história, eu vou fazer um artigo rápido, não vou, prometo que eu não vou demorar, ou vou tentar pelo menos. Bom, hoje, 5 de novembro, é o Dia Nacional do Escrivão de Polícia, o Dia do Cachorreiro, o Dia Nacional do Rádio Amador, Dia de Atenção Mundial aos Tsunamis, Dia da Ciência e Cultura, Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Técnico em Eletrônica, Dia Nacional do Designer, Dia do Protético, Dia Nacional da Língua Portuguesa, nossa língua portuguesa, minha pátria, minha língua, minha língua, minha pátria. Dia da Cultura e Ciência, nossa, quanta cultura esse Brasil tem. Dia do Técnico Agrícola, e para quem é católico, Dia de São Zacarias e Santa Isabel. Parabéns a todos esses profissionais que eu citei, que comemoram suas profissões nesta data. Parabéns, um abraço a todos vocês, profissionais que eu acabei de citar. Mas, o que eu vou falar mesmo é a história da língua portuguesa. Gente, hoje é dia da língua portuguesa. Então, eu vou falar um pouco da história, para poder falar da minha pátria, minha língua, minha pátria. Ok? Espero que vocês gostem. Eu não sou professora de língua portuguesa. Eu sou professora de filosofia, mas acho a língua portuguesa minha pátria. Por isso eu vou falar. Vamos começar a história. História da língua portuguesa. Tá bom, gente? Professores de língua portuguesa, se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Não se esqueçam, viu? Dê um like, curtam, comentem. Por favor. Não se esqueçam. Bom, a história da língua portuguesa. Olha, a língua portuguesa é originária do latim vulgar. É adotada por cerca de, muito mais, 230 milhões, mais de 230 milhões de pessoas, sendo o 8º idioma mais falado do planeta. Está presente em 4 continentes. Além do Brasil,
O português também é o idioma de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Príncipe, Timor-Leste e, claro, Portugal. Então, é hoje a segunda língua de alguns países, como da África, da América, além de Macau e Goa. Desde 1986, o português é uma das línguas oficiais da União Europeia. Em 1996, foi criada a CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O objetivo da entidade é aumentar a cooperação entre os países e criar parcerias e difundir o idioma. A origem da língua portuguesa. A evolução da língua portuguesa é dividida em 5 períodos. Pré-romântico, surgidas a partir do latim vulgar, sermo vulgaris. Latim vulgar. O latim vulgar foi um idioma levado pelos soldados para as áreas conquistadas no Império Romano, porque era a língua oficial de Roma. Teve o período romântico. São as línguas que resultaram da diferenciação ou do latim levado pelos conquistadores romanos, com as sucessivas transformações. O latim é substituído por dialetos. Desses, da transição iniciada no século V, o século V, surgiram 4 séculos depois as demais línguas românticas: francês, espanhol, italiano, sardo, provençal, ético, branco provençal, dálmata e romeno. O português surge no século XIII. Aí veio o galego-português, galego, traço de hífen, português. Foi o idioma da Galiza. É importante saber. A nossa língua é a nossa pátria. Foi o idioma da Galiza, na atual Espanha, e das regiões portuguesas do Douro e Minho. Permanecem até o século XIV. Aí veio o português arcaico. É o idioma falado entre o século XIII e a primeira metade do século XIV. É nesse período que começa os estudos gramaticais da língua portuguesa. O português moderno é o idioma falado no Brasil e nos demais países lusófonos. A unificação de Portugal, que ocorreu no século XIII, também é a marca para a definição de um idioma para o país. Com as fronteiras definidas, o galego passa a ser a língua oficial do país. Olá, good night, Noah. Lucas Noah. Bom,
é a marca para a definição oficial do país. Com as fronteiras definidas, o galego passa a ser a língua oficial do país, com o idioma sendo definido como galego-português. Também no século XIII, que são encontradas as primeiras publicações com verbetes semelhantes ao idioma atual. A história da língua portuguesa no Brasil foi o processo da expansão territorial português que levou a língua a 4 continentes. Onde chegou o idioma, sofreu as influências, isso é importante vocês prestarem atenção, sofreu as influências locais. No Brasil, por exemplo, para classificar os dialetos é dialectologia. Parece difícil. É dialectologia. No Brasil, os estudiosos consideraram 6 grupos dialectológicos. O grupo da região da Amazônia é denominado amazônico. E a do Nordeste como eu, nordestina, nordestino. E o restante do país é Bahia, é em baiano, como eu, em baiano. Tem o fluminense, o mineiro e sulista. A região localizada no norte do Mato Grosso do Sul é classificada como incaracterística, ok? Então, em 12 de outubro de 1990, os países lusófonos assinaram o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O objetivo foi a unificação das regras gramaticais para os países que adotam o idioma. Minha pátria, minha língua. Então, vamos falar de hoje. Tem várias datas importantes, claro. Mas o Dia da Língua Portuguesa. Esse dia da língua portuguesa, também chamado Dia da Língua Portuguesa e da Cultura, ok? E das ciências. É o dia também internacional, pois os países cuja língua materna é o português, os chamados lusófonos, celebram essa data. São eles Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Príncipe e Timor-Leste. E o Dia da Cultura, como eu falei, brasileira, também é comemorado hoje, o 5 de novembro. 5 de novembro é importante. Então, como surgiu a data? A comemoração da língua portuguesa surgiu em 5 de maio, na verdade. Foi criada em Cabo Verde no ano de 2009. O Dia Nacional, vocês entenderem a história, o Dia Nacional da Língua Portuguesa, comemorado hoje, 5 de novembro, foi instituído pela Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006. A data foi escolhida em virtude do nascimento de Rui Barbosa,
Que orgulho que eu tenho de ter esse nome, Barbosa. Gente, que eu tenho, meu nome é Cristiane Gonçalves Barbosa. Então, foi em homenagem, em virtude do nascimento de Rui Barbosa, que a data foi escolhida 5 de novembro. Ele era escritor, político brasileiro que se dedicou profundamente ao estudo da língua, ok? Ele nasceu em 5 de novembro de 1849. Em Portugal, eles comemoram no dia 10 de junho, o dia de Portugal. Agora, em Portugal é feriado nacional. No Brasil deveria ser, porque a nossa pátria é a nossa língua. Então, em Portugal, é feriado nacional. Eles, para celebrar a língua, né, portuguesa. Foi nesse dia em que, em 1580, um dos maiores poetas da língua portuguesa, Luís de Camões, faleceu. Por isso que em Portugal é comemorado em 10 de junho, em homenagem a Luís de Camões. Eu como... Desculpa. Eu aconselho os professores, ainda está na Semana da Língua Portuguesa. Quando eu era professora, o que é que eu fazia? Eu promovia, porque hoje, geralmente, se promove, geralmente, né, encontros, hoje no Dia da Língua Portuguesa, que é muito importante, encontros com escritores, conferências, apresentação de peças de teatro, transmissões de filmes, recitação de poesias, entre outros. Eu, quando eu era professora, quando eu estava em sala de aula, hoje eu dou aula particular, mas porque eu sou professora, gente, de filosofia, viu? Eu não sou professora da língua portuguesa, mas mesmo sendo professora de filosofia, o que é que eu fazia na semana da língua portuguesa? Eu realizava uma gama de atividades. Eu passava filmes, documentários sobre a história da língua portuguesa. Eu propunha alguns desafios trava-língua, que às vezes eu travo a língua com algumas palavras, não é? Algumas palavras difíceis da nossa língua portuguesa. Eu também fazia concursos de redação ou poesia. Eu reunia os estudantes para realizar encenações teatrais sobre o tema. Então, eu aconselho os professores que façam isso, que tenham compromisso mesmo com o ensino, em educar. Façam isso nessa Semana da Língua Portuguesa. Hoje é o dia. Nós estamos na Semana da Língua Portuguesa. E, como eu disse, a nossa língua portuguesa é muito importante. Minha língua é minha pátria. Então, gente, eu vou falar algumas frases que eu já vou terminar, em homenagem à língua portuguesa. Vocês viram que eu falei várias vezes. Minha língua é minha pátria é minha língua. Caetano Veloso fez uma música e citou isso, né? Minha pátria é minha língua é minha pátria. Mas essa frase é de Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte: minha pátria é a língua portuguesa. Gabito Nunes diz o seguinte: suas palavras, mesmo em alto e bom português, parecem não mais falar minha língua. Gabito Nunes. E Gilberto Gil, quem não conhece Gilberto Gil, cantor, compositor, maravilhoso, né? Gilberto Gil, baiano, assim como eu, ele falou o seguinte, esse texto: a língua fala por si. A importância de tratar da língua através dos museus
dos programas, dos acordos ortográficos, através de processos de liberação das falas. A língua é importante. A língua é nossa mãe. O museu cuida de todos os aspectos da língua escrita, falada, da língua dinâmica, a língua da interação, a língua do afeto, a língua do gesto. De tudo isso, o museu vai cuidar. Grande Gilberto Gil. E, para encerrar, me despedir, eu vou fazer uma confissão aqui. Uma confissão. Mas antes de eu fazer a confissão, eu quero falar, descoberta do mundo até, essa confissão, viu? Eu quero falar uma coisa bonita que eu vi de Caio Bruno Dias, que diz: nós temos na língua portuguesa muito mais de 400.000 palavras, muito mais. Eu não consegui usar nenhuma delas para evitar que você fosse embora. Muito lindo isso, viu como nossa língua é linda? Então, eu quero falar sobre essa confissão que eu citei agora, certo? E para terminar a nossa conversa. Essa confissão é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. E como não tão profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é de não ter sutilezas e de reagir, às vezes, com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e alegria e de amor. A língua portuguesa, coisa linda, né? A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas, das pessoas, a primeira capa da superficialidade. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes, se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la como eu gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes em galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E este desejo, todos que escrevem têm. Em Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento
de lidar com a língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se não fosse, se, se eu fosse muda e também não pudesse escrever, eu diria em inglês, que é preciso e belo. Mas, como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Ah, eu até, eu até queda não ter aprendido outras línguas, só para que minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Viva a língua portuguesa! É isso que eu queria deixar para vocês. E viva a nossa língua, porque nossa pátria é a nossa língua e nossa língua é a nossa pátria. Então, viva o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Beijo no coração de vocês.